Hoje Deus colocou uma palavra no meu coração muito especial. Eu tenho certeza que uma pessoa aqui precisava muito ouvir essa palavra. Espero que essa pessoa seja você. Então, aumenta a sua atenção. E antes de lermos, vamos ter uma palavra de oração. Essa igreja fica muito em pé, né? Na hora do louvor fica todo mundo em pé. Então, pode ser sentado mesmo. Curva sua cabeça. Pai, em nome de Jesus, aqui estamos agora confortáveis e pedimos que a Tua palavra nos alcance essa manhã. Venha a nós o Teu reino, através da Tua palavra, da mensagem da Tua palavra. Fale conosco, Senhor, como há tempos o Senhor não falava. Em nome de Jesus, nós nos comprometemos a abrir o nosso coração, aumentar a nossa atenção, nos desligarmos de coisas que não estão conectadas com o intuito de apenas ouvir a Tua voz, a Tua palavra. Em nome de Jesus, fale conosco essa manhã, para a honra e para a glória do Teu nome. Assim oramos agradecidos. Amém. Amém. Obrigado, varão. Salmos 126. Salmos 126. E é um salmo curto, dá para a gente ler ele todo, e se Deus quiser, trabalharmos texto a texto. Salmos 126. Vamos ao texto. Diz assim o texto: quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. Então a nossa boca se encheu de riso, e a nossa língua de júbilo. E então entre as nações se dizia: grandes coisas fez o Senhor por estes. De fato, grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. Restaura, Senhor, a nossa sorte como as correntes do Neguebe. Os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo consigo os seus feixes. Amém. O pessoal da técnica falou que alguma caixa de som queimou aí agora. Então acho que o som fica pior para vocês aqui na frente, mas lá no fundo tá bom, não tá? No fundo tá bom, na frente tá ruim? Então tá certo. Na frente tem que estar ruim, porque mas aqui quem quiser vai para o fundo, né? Mas se virar esse retorno aqui ajuda eles. Se quiser, vira esse retorno aqui, tá bom? Então tá ótimo. Salmo 126. Esse salmo é parte dos 15 salmos de subida para Jerusalém. Se você está com a Bíblia aberta aí, que é a ideia, perceba que do Salmo 120 ao Salmo 134, antes do Salmo está escrito alguma coisa como, no meu aqui está escrito, cântico de peregrinação. Outras versões vão chamar de cânticos de romagem. Outra versão pode chamar de cantos dos degraus, alguma coisa assim. Bom, o que é que significa esse conjunto de 15 salmos? São músicas de ascensão a Jerusalém, de subida até Jerusalém, de chegada até o que seria o templo, né? Pastor, mas é o templo ou o que seria o templo? Então, é o que seria, porque vamos entender uma questão. Esse salmo, especialmente o 126 que nós lemos, ele comenta a queda de Jerusalém, certo? A queda e restauração de Jerusalém. Quando, como é que começa o texto? Quando o Senhor restaurou a sorte, então ficamos como quem sonha. Ele está cantando, louvando a Deus pelo retorno do cativeiro babilônico. Bom, se esse salmo canta o retorno, significa que ele foi escrito depois da queda de Jerusalém
e depois dos 70 anos de cativeiro. Se ele está para depois dos 70 anos de cativeiro, significa que o templo já não existia mais, o templo foi destruído. Então, quando a gente fala, esses cantos são para subir a escada do templo, mais ou menos, porque não tem mais templo, é um período depois da queda do templo, e a grande prova é que ele canta o retorno. Se ele canta o retorno, significa que Jerusalém já tinha sido destruída, e passaram 70 anos, e não sei o que, enfim. Então, se foi escrito depois, significa que o templo de Salomão já não existe mais, e se o templo já não existia, então esse salmo é muito posterior, por exemplo, ao período de Davi. Esse salmo está, sei lá, 100 e tantos anos depois da morte de Davi. E se esse salmo é posterior, então ele está retratando uma história posterior de Israel. Esse salmo retrata a sequência de um reinado que havia sido glorioso, com Davi, mas que caiu, que pereceu, e depois de estar caído 7 décadas, 70 anos, Deus teve misericórdia e permitiu que os cativos voltassem para Jerusalém. Então, esse salmo está cantando o retorno. Davi foi maravilhoso. Depois de Davi, Davi é contado na Bíblia como um homem segundo o coração de Deus, mas depois de Davi, nós temos a construção do templo por Salomão. É interessante que o homem segundo o coração de Deus foi impedido por Deus de construir um templo para adorar a Deus. É interessante essa questão, né? Um homem que é segundo o coração de Deus é impedido por Deus de construir o templo para adorar a Deus. Quem constrói esse templo é Salomão. E anos depois de Salomão, da vida de Salomão, o templo, Jerusalém é sitiada, é invadida, o Jeremias profetizou isso, tal, não deu certo, as pessoas não deram ouvido, a casa caiu literalmente, o templo foi destruído, e depois de 70 anos que os judeus são levados para a Babilônia, 70 anos depois, eles podem voltar. 70 anos é um tempo muito grande. Imagina que aconteça uma coisa dessa aqui, e nós estamos em 2024, então, enquanto estou falando isso aqui, para quem assistir depois, e somente em 2094 é que acontece esse retorno. Quem vai estar vivo aqui em 2094? Talvez somente os bebês, talvez somente as crianças, né? Se Jesus não voltar antes, só quem tem 1 ano, 2, 3, 5, 10, alguma coisa assim. Agora, você que tem 30, amigo, já era. Daqui 70 anos nós não estaremos mais aqui. Então, esse texto canta o retorno depois de 7 décadas. Deus teve misericórdia, permitiu que os cativos voltassem. As pessoas são filhos, entende? Ou velhos. E veja que esse cativeiro, ele se comporta de forma diferente da escravidão no Egito. Nós temos o cativeiro babilônico, sei lá, no ano 500 e alguma coisa antes de Cristo, e nós temos a escravidão no Egito, 2 situações pelas quais os hebreus passaram. Mas na escravidão no Egito, os escravos queriam servir a Deus, eles queriam servir a Deus, mas não tinham liberdade de ir e vir para fazer isso. Então, Deus precisou intervir, dando a eles a liberdade que eles precisavam para se locomover como quisessem, para voltar, para ir até Canaã e servir a Deus. Já no cativeiro da Babilônia, é diferente. Os cativos não eram exatamente escravos. No cativeiro babilônico, não tem escravo que tem o ir e vir comprometido, o tempo dado somente para a construção das coisas. Não é bem assim. O cativeiro babilônico, nele, as leis não eram tão rígidas quanto ao ir e vir. Por exemplo, quando Neemias, no capítulo 1, visita Jerusalém, ele encontra lá judeus, quer dizer, o pessoal podia ir, podia vir,
e tal, não era tão restrito quanto na escravidão egípcia. Os governantes não eram tão severos como Nabucodonosor, mas o povo de Deus havia sido cooptado culturalmente pelo estilo de vida babilônico. Então, são situações diferentes. 70 anos no cativeiro babilônico foi o bastante para alterar o coração, a cultura dos cativos. Foi o bastante, 70 anos é tempo bastante para reprogramar, resetar a cultura dos filhos de Abraão, e agora a cabeça deles é a cabeça babilônica. A língua deles é a língua babilônica. E na restauração, quando Deus restaura, que é o que o Salmo 126 está cantando, eles voltam para Jerusalém. Mas o coração e a cultura deles está contaminada com o jeito babilônico de ser gente. E esse salmo apresenta, em forma de canção, um testemunho. Quando Deus trouxe de volta os que voltaram a Sião, ficamos como quem sonha, não sei o que lá. E, além do testemunho, esse texto também contém uma oração desesperada. Lendo o texto, você consegue identificar um testemunho e uma oração. Vamos ver texto a texto esse salmo. Primeiro ponto, vamos dividir em 3, e o primeiro é: o nosso testemunho se divide em 3 partes. O testemunho de uma pessoa que serve a Jesus se divide em 3 partes. E vamos ver isso no texto. A primeira parte do nosso testemunho é como a gente se sente. Como a gente se sente. Veja o Salmo 126, verso 1. Quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. Quando você se converte, você fica como quem sonha. Quando Deus te traz e restaura a tua vida, ficamos como quem sonha. Então vamos dividir esse testemunho em 3 partes. Primeiro, como eu me sinto, ou como eu me sentia quando me converti. Versículo 1. A nossa boca se encheu de riso, a nossa língua se encheu de júbilo. O que esse texto está dizendo? Que quando Deus faz um milagre, que eu vou chamar aqui de milagre da conversão, quando a graça de Deus te alcança, nós ficamos como quem sonha. O que é ficar como quem sonha? Você fica sem acreditar, por exemplo, que Deus pudesse ter misericórdia de uma pessoa como você. A gente fica boquiaberto, pasmo com a capacidade da graça de Deus de restaurar um pecador tal qual eu, tal qual você éramos. Quando Deus age e o seu joelho se dobra, você fica boquiaberto com a profundidade do amor de Deus, que teve olhos para mim, que teve olhos para você. Deus, na sua infinita graça, alcançou um pecador miserável como nós, como você, como eu. Você fica extasiado, o texto diz, quando Deus restaurou a sorte, ficamos como quem sonha. Você fica extasiado com o interesse de Deus em estender a mão a um miserável pecador como você, como eu, como nós. E aí o texto diz, a nossa boca se encheu de riso, a nossa língua se encheu de júbilo. Essa explicação é exatamente o que aconteceu com cada pessoa quando foi alcançada por Jesus. Lembra da música? Quando Jesus estendeu a sua mão, quando Ele estendeu a sua mão para mim, eu era pobre, sem Deus, sem Jesus, sem Deus. Quando Ele estendeu a sua mão, quando Ele estendeu sua mão, a mão dele a você,
Nós ficamos como quem sonha. Essa explicação é exatamente o que acontece com cada alma alcançada, com cada joelho que se dobra, a sua boca se enche de riso, a sua língua se enche de júbilo. Isso significa que a graça de Deus reconfigurou o jeito de ser gente de cada um de nós. A graça de Deus reconfigurou nossa linguagem. A graça de Deus reconfigurou nosso jeito de nos vestirmos, pensarmos, amarmos. A graça de Deus resetou o nosso jeito de falar, nossa razão de viver, e foi assim que nós compramos uma Bíblia, que nós ganhamos uma Bíblia, e que nós começamos a ler a Bíblia, e que nós começamos a ouvir pregações, e que nós começamos a nos interessar por pregadores, e que nós começamos a ouvir louvores, e que isso foi assim que nós nos envolvemos com gente de oração, e foi assim que nós nos aproximamos de gente que serve a Deus de forma mais contundente. A gente quer ser igual, e a gente quer andar com gente que ora, e a gente quer ir no culto na casa não sei de quem, e culto só domingo é pouco, e a gente quer cultuar mais na semana, e a gente quer ler mais a palavra, e a gente quer ouvir mais testemunho, e a nossa boca se encheu de riso, e a nossa língua de cânticos, e isso alterou a nossa vida. Quando o nosso joelho se dobrou, quando a nossa língua confessou, isso alterou a nossa vida. Isso alterou a nossa agenda. Isso alterou o nosso ciclo de amigos. Isso mudou nossa playlist, nosso jeito de escutar música. Isso alterou a nossa agenda da semana. Isso mudou o nosso jeito de ser gente, o nosso jeito de amar, o nosso jeito de vender, de comprar, o nosso jeito de se comportar. Isso tem a ver com o nosso testemunho, isso tem a ver com o que Deus fez em nós. Mas essa restauração, como a gente está vendo, ela se divide em partes. Então, primeiro, o que é que eu penso, o que é que eu vivo, o que é que eu digo, o que é que eu sinto. A segunda parte é o que as pessoas dizem. Uma coisa é o que você está vivendo, que você quer ler, você quer aprender, você quer ouvir pregação, você quer ler a palavra, você quer saber mais sobre Cristo, não sei o que é você. Agora, uma segunda parte, a segunda parte do nosso testemunho, é o que as pessoas ao redor dizem, que é o versículo 2. Veja o verso 2. E então, entre as nações se dizia, grandes coisas fez o Senhor por eles. Entre as nações, aqui é a aplicação, é que o nosso testemunho se derrama para as nações. Veja, o salmista, pastor, mas como assim outros países? Vamos lá. O salmista está falando de uma restauração nacional. Então, Israel é a nação. E agora ele está falando o que as nações vizinhas diziam. Então, quando o Senhor trouxe de volta do cativeiro os que voltaram a Sião, ficamos como quem sonha. Nossa boca se encheu de riso, de nosso lábio de cânticos de alegria, não sei o que lá. E se diziam entre as nações em volta, que viram a queda, que viram que o templo havia caído, que viram que os judeus tinham sido deportados. Essas nações vizinhas, esses vizinhos, o pessoal que está em volta, começaram a dizer. Então, o nosso testemunho, primeira parte é o que eu vejo, o que eu sinto, o que Deus fez em mim. A segunda é o que os vizinhos dizem. O que as nações em volta, entendo-se por nações, quem está em volta, diz. E o que eles dizem? Grandes coisas fez o Senhor a estes. É aqui que o nosso testemunho se derrama para as nações. Se a gente aplicar isso à vida, então agora é o momento de perceber o que os vizinhos disseram ou diziam diante da nossa restauração. O que aqueles que estão próximos. E o que eles dizem no texto? Grandes coisas fez o Senhor por estes. É aqui que o nosso testemunho transborda e as pessoas à nossa volta começam a perceber. É aqui que as pessoas, não é só você, porque você gosta de ler, e você gosta de ouvir pregação, e você gosta de orar, e você quer ir na vigília, e quando você abre a boca agora é vigília, é oração, é pastor, é igreja, é evangelho, é Cristo, é missão, é obra. Tudo bem, isso é o que está acontecendo com você. Agora, o que acontece entre as pessoas em volta é o que completa o testemunho. As nações dizendo, grandes coisas fez o Senhor a estes.
O que eu estou vendo nessa pessoa é diferente do que eu via durante tanto tempo que eu fui vizinho, que eu estou andando aqui do lado, que eu trabalho junto com ele na empresa, que eu ando com ela, que eu vejo ela ou na academia, ou na empresa, ou no trabalho, ou na vizinhança. É aqui que as pessoas que nos rodeiam começam a atestar a transformação de Deus na nossa vida. Então as pessoas olham e falam assim, ela está diferente. Ele não é do jeito que ele era antes. Como esse cara mudou, como essa mulher mudou, como essa família mudou. Eu não escuto mais gritaria, eu não escuto mais palavrões, eu não escuto mais o que eu ouvia, eu não vejo mais o que eu via. Grandes coisas fez o Senhor a estes. Foi só essa pessoa começar a se envolver com Jesus que tudo mudou. Não adiantava fazer terapia, não foi a terapia. Não adiantava mudar o ciclo de amizade, não foi o ciclo de amizade. Não adiantou ganhar dinheiro, não foi o dinheiro. Foi só Jesus ter entrado naquela casa, Jesus ter entrado naquela história, que eu como vizinho vou dizer, grandes coisas fez o Senhor a estes. Mas o testemunho tinha 3 partes: o que eu penso, o que as pessoas falam, e depois o que eu digo sobre o que as pessoas falam. O que eu sinto é uma coisa, o que eu penso é uma coisa, o que as pessoas falam é outra coisa, e para testificar no final o meu testemunho verbal sobre isso, que é o verso 3. Quando as pessoas começam a dizer, grandes coisas fez o Senhor por estes. Aí o verso 3 diz assim, é verdade, grandes coisas fez o Senhor por nós. Por isso estamos alegres. É aqui que o testemunho é verídico. É aqui o testemunho de que Deus é o único motivo da transformação. E é aqui que o fator Deus se consolida como o principal transformador de vidas. E isso é muito importante. O que é que eu digo sobre a transformação? Quando o vizinho fala assim, nossa, você está diferente. Não é porque você está usando um creme novo no cabelo. Não é porque o seu marido está ganhando 3 vezes mais. Não é porque o seu filho conseguiu entrar na faculdade. Não é porque você trocou de carro, agora seu carro não sei o que lá. É porque Deus é bom na sua vida. E é isso que eles falam. Grandes coisas fez o Senhor por nós. E é por isso, por causa do Senhor e por causa do que o Senhor fez, é por isso que nós estamos alegres. Nós não estamos alegres porque aprendemos a rir. Nós não estamos alegres porque compramos uma mentoria de sabe lá Deus o quê. Nós não estamos alegres, não. Nós estamos alegres porque grandes coisas fez o Senhor por nós. E essa é a causa da nossa alegria. Aqui o testemunho de que Deus é o único motivo se consolida. Quer dizer, a nossa mudança não acontece porque nós somos bons em alguma coisa, mas porque Deus é bom. A nossa mudança não acontece porque nós temos foco agora e a gente não tinha, não. É porque Deus focou a sua graça na nossa vida. Entende? A nossa alegria, a nossa gratidão, a nossa transformação tem um único ser que é responsável, e é Deus. Ah, eu parei de beber. Você não parou de beber porque você é bom. É porque Deus é bom. Ah, eu parei de fumar. Não é porque você é bom. Não é porque você é o cara. É porque Deus é maravilhoso na sua vida. E Deus focou a sua graça na sua vida, na sua história. Então, alegria, gratidão, estado de sonho. Quando Deus trouxe de volta, quando Deus restaurou, ficamos como quem sonha. E se dizia entre as nações, grandes coisas fez o Senhor por esse. E aí o que eu dizia sobre isso? É verdade, grandes coisas fez o Senhor por nós. Por isso estamos alegres. Só que esse cativeiro dos quais eles foram libertos, é um cativeiro de quantos anos, quem lembra? 70. Cara, 70 anos é muito tempo. 70 anos exposto a uma língua diferente. Pensa você 70 anos morando em outro país. Quanto tempo demora para você falar mais a língua deles do que a sua nativa?
70 anos exposto a outra cultura. As músicas são diferentes, as piadas são diferentes, o folclore é diferente, a religião, a fé é diferente. E você está 70 anos naquela cultura. Então tem todo um jeito de falar diferente. Tem todo um jeito de falar que é diferente. Tem todo um jeito de ser que é diferente. Então a gente estava, eu e a Vanessa, esses tempos, eu estava pregando uma maratona de compromissos nos Estados Unidos, e aí os irmãos lá, brasileiros que moram lá, só que eles falam assim: pastor, como está a sua agenda amanhã à tarde? Me deixe saber. Eu falei: me deixe saber. Por que não fala assim? Me fala aí. Aí eu fui percebendo que todo mundo tem esse jeito de falar. Aí eles mandam: pastor, me deixe saber sobre não sei o que lá. Aí eu vou falar assim: por que você fala me deixe saber? Não é um jeito que nós falamos. Não é um jeito que nós falamos. E aí, quando você é exposto a uma outra cultura, você pega aquela cultura, você adere àquela cultura. E mesmo sem querer, daqui a pouco você está falando igual, pensando igual, entendendo igual, e tudo mais. Então veja, esta restauração, ela é uma restauração que ela começa com uma questão geográfica. Eles saíram da Babilônia 1000 quilômetros e voltaram para Canaã, ok? Quando eles voltaram para Canaã, começaram a reconstruíram o muro da cidade em 52 dias, 54, não, 52, né? 52 dias, e agora vão reconstruir o templo, e Esdras, Neemias, Zorobabel, aqueles caras da reconstrução, beleza, amém. Só tem uma questão: as raízes da Babilônia estão dentro dessas pessoas. O jeito babilônico de ser também estava lá dentro. Sabe aquela ideia? Eu preguei sobre isso, não sobre esse texto, nem sobre esse assunto, mas sobre essa tensão ontem, no aniversário de Jundiaí. Sobre o duelo entre as duas naturezas. A natureza caída, pecaminosa, e a nova natureza. Somos novas criaturas em Cristo, mas lá dentro tem aquela sementinha. Todo mundo sabe como você sabe como você era antes de Cristo. E você sabe o que você fazia, o que você falava, onde você frequentava, o que você usava, como antes de Cristo. E é dessa tensão que nascem, por exemplo, as pessoas que não conseguem ficar de pé, porque elas falam assim: uma coisa é o que eu sei, outra coisa é o que eu vivo. Uma coisa é o que eu busco, e a outra coisa é o que eu experiencio. Então, os milagres, a restauração, amém, glória a Deus, Deus está trazendo, Deus está falando, o joelho se dobra, a língua confessa, aleluia, se diz entre as nações: grandes coisas fez o Senhor por esse. Aí você fala: é verdade, grandes coisas fez o Senhor por nós, não sei o que lá. Só que a raiz da Babilônia foi plantada lá dentro. E aí vamos ao segundo ponto. O milagre que Deus faz dentro de nós é mais profundo do que o nosso testemunho pode contar. O milagre que Deus faz dentro de nós é mais profundo do que o nosso testemunho pode dizer. Ok, Deus trouxe a gente. Ok, Deus te trouxe para a graça. Algumas pessoas Deus trouxe de volta para o reino dele. Amém. Mas estar de volta no lugar que Deus quer, no caso deles lá em Jerusalém, não significa que o jeito babilônico, o jeito do cativeiro, foi removido realmente da nossa natureza. Foi retirado realmente da nossa natureza. E estar no lugar onde Deus quer que você esteja é bênção, não estou minimizando não. Você está aqui ouvindo o Evangelho, aleluia, glória a Deus. Mas estar no lugar certo não significa ter a natureza certa, ter o coração certo. Estar no lugar certo não é o ter o coração certo. Estar no lugar onde Deus quer que você esteja não significa que você é a pessoa que Deus quer que você seja. Porque estar numa igreja não faz de você um salvo, assim como estar numa garagem não faz de você um carro.
Ah, mas garagem para colocar carro. Ok, mas nem todo mundo está numa garagem, é um carro. Então, estar no lugar onde Deus quer não significa necessariamente sermos a pessoa que Deus espera que a gente seja. O milagre precisa ser mais profundo. O milagre precisa ser mais profundo. O milagre geográfico já é uma bênção. Você levantou sei lá que horas, tomou banho, se arrumou. Tem gente que não tomou banho, tudo bem. Veio para ouvir a palavra. Nós oramos juntos, Senhor, que essa palavra fale comigo. Aleluia, isso é bênção. Só que há um milagre mais profundo que precisa acontecer. Então esse milagre não é um milagre do voltar, não é um milagre do chegar, não é um milagre geográfico, estou me fazendo entender? Não é um milagre do congregar. Esse milagre é um milagre do querer estar. Uma coisa é estar, outra coisa é querer estar. Talvez você está aqui porque você é o homem da casa e tua mulher tem que ver que você quer. Talvez você está aqui porque você, mesmo sendo a esposa, é a coluna espiritual daquele lugar. E aí, se você não vem, teu marido não vem. Então você fala, eu vou, porque eu tenho que ter força. Talvez você está aqui para dar exemplo para o teu filho. Talvez você está aqui porque você não tem saída, você é o filho, teu pai te traz. Aqui tem pessoas ouvindo esse sermão que querem estar, que estão ávidas ouvindo cada palavra dessa pregação. E outras que apenas entendem que precisam estar. Tem diferença, não tem? E ainda outros que não têm escolha para estar. Ou você está aqui ou está aqui, não tem outra saída. Quando você crescer, você decide sair. Tipo pródigo. Tem pessoas que são pródigas aqui e agora e que só não saíram da casa do pai ainda porque não tem idade. A hora que tiver vai bater asa e vai sair fora. Então tem pessoas ouvindo que querem estar aqui ouvindo, estão anotando, estão bebendo, comendo. Glória a Deus, que revelação essa palavra, como o Espírito Santo fala. E tem pessoas que só estão porque entendem que precisam estar. Então eu entendi que eu preciso estar, eu entendi que eu preciso ouvir, e estão aqui ouvindo esse pregador, lutando para não dormir, lutando para não abrir o Facebook, lutando para não ver o Instagram, porque tremeu enquanto você estava aqui ouvindo a pregação. E aí você fala, bom, se eu abrir o Facebook aqui, o Instagram, vai ficar chato, porque a pessoa vai olhar para mim e vai falar, pô, o cara não tem, né? Está aí ouvindo na igreja e vendo a notificação de sabe lá Deus o quê, do WhatsApp e tal. E aí você está aqui me ouvindo, coçando, mas sua cabeça não está aqui. Está lá no WhatsApp, está lá no Instagram, está lá no almoço que vai ser na casa não sei de quem. Tá lá. Então tem pessoas que entendem que precisam estar aqui, mas não estão 100% aqui. E tem aqueles que nem querem estar, mas por não terem escolha, estão. Teu pai te arrastou e você tem que vir. Você não tem idade para ficar sozinho, então você nem quer ficar sozinho, então você vem. Ou então, você nem quer estar, mas você está azarando a menina e a menina é crente, aí você tem que vir. Fazer o quê? Você está todo aí, o cara é crente, você tem que ganhar um cliente. Tem que fazer o quê? Fazer uma presença. É tipo fazer um VIP só ali para garantir. Você quer estar ouvindo? Você está ouvindo não porque quer, mas porque precisa. São coisas diferentes. Veja, você quer uma coisa. Não é que você quer, você queria mesmo estar deitado na sua cama, mas você sabe que você precisa, então você vem porque precisa. É outra razão de estar. É outra razão. Ou você está ouvindo porque você não tem escolha. O pessoal da internet, sua mãe colocou na televisão, aí aumentou o volume, aí você não tem escolha. Entendeu? É aqui que o salmista ora por um milagre maior do que o fato de Deus trazer as pessoas geograficamente até Jerusalém. Veja bem, o milagre da restauração geográfica em si já era gigante. Viajar 1000 quilômetros, sair da Babilônia, abandonar aquela cultura,
e querer estar em Jerusalém já é um passo gigante. Mas existe uma outra restauração maior e mais profunda, mais difícil e mais complexa, que ocupa a oração do salmista nesse texto. E aí a gente vai para o verso 4. A gente sai do verso 3 e vai para o verso 4. E a gente entende que aí nesse verso ele tem uma restauração pela qual ele busca, mais profunda, mais complexa, que ocupa a oração e o coração do orante, do salmista que está orando. E o verso 4 diz assim: restaura, Senhor, a nossa sorte. Ora, presta atenção, eles já não voltaram? Eles já não saíram lá da Babilônia, não viajaram os 1000 quilômetros, já não estão em Jerusalém? Eles já cantaram essa parte, dizendo: quando o Senhor nos trouxe de volta, ficamos maravilhados. Ficamos como quem sonha, nossa boca se encheu de riso, nossa língua de cânticos. As nações testificaram, dizendo: caramba, grandes coisas fez o Senhor por eles. E nós reagimos dizendo: é verdade, só Deus para fazer isso mesmo. Grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. Por que ele está pedindo uma oração agora de desespero? Porque a sequência é: restaura, Senhor. Ora, no verso 1 ele louva pela restauração. Quando o Senhor nos restaurou, quando o Senhor trouxe de volta. E agora ele está pedindo por uma restauração. Que conversa é essa? Parece que a restauração de estar no lugar onde se deveria estar é uma, e a restauração lá dentro é outra. Restaura, Senhor, a nossa sorte como as correntes do Negueb. Existe um deserto, tem 3 desertos lá dentro de Israel. Israel é bem pequenininho, lá dentro tem 3 desertos, seja como for. Um deles chama o deserto do Negev, que por alguma razão, em português, os tradutores da Bíblia gostaram de chamar de Negueb. Na vida real, esse deserto se chama Negev. E o Negev é um dos desertos mais áridos, dos 3 é o mais árido. E ele fica no sul de Israel. Então, no norte de Israel, é meio diferente do Brasil, né? No Brasil, o norte vai ficando mais árido, norte e nordeste. E o sul, sudeste, mais tropical, mais, enfim, menos árido. Lá em Israel é o contrário. O norte de Israel é florido. O norte de Israel é tropical, é tipo o nosso clima aqui. E o sul é seco, é árido, porque ele vai voltando. O sul de Israel toca com o Egito. A cidade do sul de Israel é Eilat. E a cidade do norte do Egito, que faz fronteira, é a cidade de Acaba, salvo engano. Então, esse lugar aí é uma faixa árida. Ela faz parte, inclusive, do deserto do Saara. Entende? Então, é uma parte árida. E aí, ele, entrando em Israel, por Eilat, você vai subindo, e aí você tem o deserto do Negev, que a Bíblia chama de Negueb. E aí ele fala assim: restaura, Senhor, a nossa sorte como as torrentes do Negueb. Como assim, torrentes do Negueb, ou correntes do Negueb? Versículo 4 aqui, na minha versão fala, nessa versão que eu estou usando aqui, fala torrentes. Aí você fala assim: pastor, mas torrentes não é um monte de água? Mas o Negueb não é um lugar deserto? Então, como entender essa questão? Vamos lá, pitada de geografia para a gente concluir. Esse lugar está próximo do Mar Morto. O Mar Morto é o ponto mais baixo da terra, sem ser cavado pelo homem, é o ponto mais baixo da terra. O Mar Morto, salvo engano, está mais ou menos a 432 metros baixo ao nível do mar. Então você tem o nível do mar, 432 metros para baixo é o ponto mais baixo da terra, que é o Mar Morto. E nesse lugar, em volta do Mar Morto, é o deserto do qual estou falando. O deserto do Negev, que a gente chama aqui Negueb. Bom, se é o ponto mais baixo, vocês sabem, eu trabalho indo para Israel, então já estive lá muitas vezes. Esse ano estive lá 2 vezes. Aí,
Quando você vai descendo para chegar no Mar Morto, a pressão tampa seu ouvido. Por quê? Porque é um ponto mais baixo do planeta, tem pressão. Então, pressão natural, o lugar é seco, é quente para chuchu, é muito quente. Então, ali faz 50 graus no verão, em junho, por exemplo. A umidade é comprometida, é zero quase, é ruim, entende? É um clima é deserto, é realmente deserto. Bom, por que ele está falando, no verso 4, diz assim: restaura a nossa sorte, igual às correntes do Negueb, igual às torrentes do Negueb. Por que ele está falando isso? É porque de vez em quando acontece um tipo de um milagre. Por exemplo, acho que foi o ano passado, eu não lembro se foi esse ano ou ano passado, eu estava lá, e tinha acabado de acontecer um negócio desse que eu vou falar aqui. Se você der um Google no YouTube, se você colocar assim, sei lá, deixa eu ver como que daria para aparecer. Rios surgindo em Israel. Sei lá, você vai ver isso que eu vou falar agora. Do nada aparece um rio. Aí você fala, como assim aparece um rio? É que tem uma situação. Acontece uma chuva torrencial, geralmente no norte, no meio ali do país. E essa chuva, mas é uma chuva que vocês não estão entendendo. Por exemplo, eu estou falando que, eu não lembro se foi esse ano ou ano passado, o filho de um amigo meu perdeu o carro na inundação. Perdeu assim, né? Depois perdeu total. Porque é um lugar deserto, é deserto. Pensa num lugar que é deserto. Tudo que tem de deserto é lá. Areia, não sei o quê, lá é um deserto de pedra, rochoso. É pedra, é deserto. Só que do nada chega um rio. E como esse rio é formado por uma chuva torrencial que não aconteceu ali, então você não está esperando. Não choveu, lá não tem chuva ali, naquele momento, naquele lugar e tal. E aí existem leitos secos de rios, se você der um Google aí você vai ver. Leitos secos de rios, e aí do nada vem, mas a água dessa altura. Não estou falando que vem um pouquinho de água, não vem, e vem do nada já levando tudo. E aí comprometeu a estrada. E foi ano passado. E o ano passado a gente quase ficou lá, tipo, 4 horas a mais esperando baixar, porque... E aí, graças a Deus, a gente passou antes, porque pelo rádio, o pessoal vai avisando, ó, tá vindo aí, virou um rio, vai passar e tal. E aí levou o carro do filho de um amigo que eu tenho lá. Mas, voltando aqui ao assunto, ele fala assim: restaura a nossa sorte como as torrentes do Negueb. Acontece que tem uma chuva torrencial lá em algum lugar, e essas chuvas se transformam em águas correntes, em leitos secos de rio. Esses leitos secos começam a escorrer, começam a encher, e viram verdadeiros rios, que dá para nadar e tudo mais. Só que o milagre não é esse. Isso aí em si já é um milagre, né? Uma coisa, se você der um Google aí, colocar no YouTube, você vai ver isso acontecendo. Tem imagens, deve ter imagens. Isso aí já é um milagre, mas não é disso que ele está falando. É que depois que a chuva passa, depois que esse rio banha esse deserto, inexplicavelmente começam a nascer plantas. É deserto, é seco, começa a nascer planta. E arbustos, até flores. Fica verde, é o deserto, mas fica verde. É pedra, e aí começa a ficar verde na pedra. Não, é assim, se você der Google você vai entender. E aí a pergunta é, de onde vieram? De onde veio essa... Porque para nascer tem que ter uma semente. Não é, a água sozinha não faz nascer. E a única explicação é que as sementes que estavam lá, elas aguentaram a sequidão, porque isso não dá todo ano. Esse rio que nasce não acontece todo ano, 2, 3 vezes por ano. Às vezes fica 4, 5 anos sem acontecer. 10 anos sem acontecer. Aí acontece. E aquela semente aguentou 10 anos. Seca, na sequidão, na aridez, no calor. Na época do frio é muito frio, na época do calor é muito calor, no choque térmico todo dia. Durante anos, a semente estava lá. E aí, quando vem a chuva, essa semente brota.
E aí, olhando para esse milagre, o salmista falou assim: o Senhor nos trazer de volta foi um milagre muito grande. Estamos no lugar onde deveríamos estar. E isso é um milagre. Aleluia. As nações dizem, grandes coisas, o cara congrega agora, que bênção. E ele, é verdade, Deus fez esse milagre. Amém. Só que tem outro milagre que nós precisamos. E esse milagre é um milagre de tamanho grande. O milagre que nós precisamos é um milagre capaz de regar sementes que estão secas há tanto tempo e fazê-las brotar. E Deus tem poder para fazer com que sementes antigas possam germinar e brotar. Deus tem poder para aquecer corações congelados há tempos. E é sobre essa segunda parte da oração que nós nos debruçamos nesse momento. Porque ele fala assim, quando Deus restaurou e nos trouxe de volta, aleluia, amém, aleluia. Aí ele fala assim, Senhor, restaura a nossa sorte, igual acontece nas torrentes do Negueb. O que o salmista está dizendo é o seguinte, dentro de mim existem sementes secas e castigadas, mas desejosas de Deus. E talvez eu não seja a pessoa que esteja ouvindo esse sermão porque eu quero, mas porque eu tenho que dar exemplo. Talvez eu seja a pessoa que estou ouvindo essa mensagem, não porque eu ansiava, mas porque eu tenho que ser o exemplo da minha casa, eu tenho que trazer meus filhos, minha esposa, meu marido, sei lá quem. Eu estou ouvindo essa palavra, na verdade, porque meu pai me trouxe, porque não sei o quê, porque é a minha agenda semanal, porque eu tenho que ouvir, mas não é exatamente porque eu quero, mas Senhor, faz o teu milagre. Aqui dentro de mim tem sementes que precisam ser regadas para germinar, e mesmo estando secas há anos, elas podem, se o Senhor der uma palavra, elas podem frutificar, e Deus tem poder para fazer com que sementes antigas possam germinar, e Deus tem poder para aquecer corações congelados há tempos, e Deus tem poder para fazer com que almas que se esfriaram há anos possam ser aquecidas novamente e possam ser cheias do Espírito Santo de novo. E a oração do salmista é: faz igual nas correntes do sul, derrame sobre mim as suas águas, e sementes secas brotarão de novo na minha vida. E é esse milagre que é realmente transformador, porque estar no lugar certo é bênção. Mas isso aí você pode fazer, você põe no seu GPS e vem, você põe no seu despertador e levanta. Mas fazer brotar o que está seco há tempos na sua alma, isso é um milagre de Deus. Isso é um milagre que Deus faz. Isso só pode ser obra do Espírito Santo de Deus. Você pode vir aqui com suas próprias forças, mas você não pode falar em línguas com as suas próprias forças. Você pode vir aqui porque o GPS te traz e o despertador te levanta, mas você não pode chorar na presença de Deus somente porque você quer, e o despertador ou o Google faz com que a lágrima role do seu rosto. Mas o Espírito Santo e a chuva serôdia do Espírito Santo caindo sobre a sua vida tem poder para fazer brotar sementes que se secaram, e talvez se secaram pela decepção, talvez se secaram por causa do pecado, da frieza, do seu afastamento, mas há poder na palavra de Deus e no Espírito Santo para aquecer esse coração de novo e para transformar a sua vida de verdade. Aleluia. Glória a Deus. Terceiro, para a gente concluir: quem chora enquanto semeia pode acreditar naquele que faz o milagre. Que é o texto, versículo: os que com lágrimas semeiam 5, com júbilo ceifarão. Quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo os seus feixes. O que é semear? O que é plantar? Esse assunto era do culto de quinta, que não deu tempo. O que é plantar? Você abre um buraco, coloca a semente. A semente é seca. Coloca a semente, fecha. Plantar é acreditar.
Plantar significa acreditar. Eu acredito que isso aqui vai vingar. Plantar é apostar. É quando você abre o buraco e fala assim, eu vou colocar aqui. E eu acredito, eu aposto. Plantar é perder primeiro. Porque você tem a semente. Você planta, perdeu a semente. Você investiu a semente. Plantar é investir. Plantar é esconder sementes. É entregar sementes. Só que entre plantar e colher, tem o regar. Lembra que a palavra de Deus diz, um planta, o outro rega. Entre plantar e colher, tem o regar. E o que é regar? Se não apostar no que você investiu. Regar é apostar naquilo que você não vê. Você plantou. O que faz você ir lá jogar água se você não está vendo nada? Não tem nada. Aí você vai lá e aposta. Você vai lá e investe tempo, recurso, acreditar, fé. Regar é acreditar que vai dar certo. Regar é crer que vai dar certo, que vai vingar, que vai nascer, que vai frutificar, que vai valer a pena. Regar é um ato de fé. E aí o salmista termina o texto dizendo assim, quem sai andando, 5, os que com lágrimas semeiam, com júbilo colhem. Semear com lágrima, você precisa apostar, você precisa investir, você precisa acreditar, você precisa depositar, abrir mão, você precisa abrir o buraco e colocar lá dentro e falar assim, aqui eu estou plantando, aqui eu estou investindo, aqui eu estou acreditando. Eu não estou falando de dinheiro, eu não estou falando de oferta, eu estou falando da sua vida espiritual. Para funcionar, primeiro você tem que plantar, e a semente para dar certo, Jesus que disse, ela primeiro morre, para depois nascer de novo. E é sobre a nossa vida espiritual esse semear. Aquele que com lágrimas semeia. O que é semear? Sepultar. Sepultar alguma coisa. O que a gente precisa sepultar para colhermos a vida espiritual que buscamos? O que precisa ser enterrado, acreditando que Deus vai fazer diferente, acreditando que Deus vai entrar com provisão? O que precisa ser sepultado, o que precisa ser enterrado, com fé, para acreditarmos que Deus tem o melhor, uma vida espiritual mais abundante para nós. Aí, agora não é comigo, não é com o salmista, é com você e Deus. É com você e Deus. Plantar é investir. Regar é apostar no que foi investido. E que Deus dirija, irmão, você, no que você precisa sepultar, no que você precisa regar, para que a vida abundante do Evangelho seja realidade na tua vida e não utopia. Seja realidade para você hoje, amanhã, e não apenas um negócio que você busca, mas não alcança. Eu sei que lá na igreja tem 3 ou 4 que são cheios de Deus, mas eu vou porque eu sei que eu preciso, eu vou porque eu sei. Não. Aí ele diz assim, restaura a nossa sorte, como as correntes do Negueb. Ele está dizendo assim, dentro de mim tem sementes. Elas estão secas, é verdade. Mas se o Senhor fizer um milagre, elas podem brotar. E eu mesmo com lágrimas vou andando e plantando, andando e sepultando o que precisa ser sepultado, andando e apostando no que precisa ser apostado, mesmo que seja seco. E aí, diante do seu milagre, eu voltarei colhendo os molhos com alegria. Aquele que anda gemendo e chorando, plantando, voltará sem dúvidas com alegria, trazendo consigo o resultado. E o resultado é a vida abundante que você pode ter diante de Jesus.
Que o Espírito Santo guie você e que essa palavra seja só para você, para a tua alma, para a tua vida espiritual, em nome de Jesus. Amém. Aleluia, glória a Deus. Agora vamos falar do ofertório para a gente terminar o culto. Vamos ficar de pé, por gentileza. Vamos ao Senhor em oração. Pai bondoso, em nome de Jesus o Cristo, levantamos mais uma vez o altar da oração e dessa feita pedimos ao Senhor direção, direcionamento. Guia, Senhor, a mim, guia meu irmão, minha irmã. Não importa a idade, a necessidade, não importa o estado, Senhor, mas chegou o momento de transformar a nossa oração e a nossa adoração em atitudes verdadeiras, investindo na Tua obra, no Teu reino, para que o Teu nome seja glorificado, exaltado e chegue a mais gente, mais longe, de forma que o Senhor seja exaltado sempre. Como fazemos aqui, que possamos fazer isso nesse e em outros endereços que tem o Seu nome e a glória do Teu nome como alvo. Em nome de Jesus assim oramos agradecidos. Amém.